Pronto, começou nossa gravação aqui. Vamos dar sequência a esses temas de organização administrativa, que fala de administração direta, administração indireta, desconcentração, descentralização, tutela e autotutela. Aqui na aula passada a gente já falou, aqui que são as autarquias, que são as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas públicas. Falamos que isso é administração indireta, chamada também de descentralização. Na aula passada, a gente diferenciou o que é ser uma entidade com personalidade jurídica própria e o que é ser um órgão. A gente diferenciou isso. E na aula passada também a gente falou quem são as pessoas ou entidades políticas que compõem a administração direta, que é a União, Estado, Município e DF. E também diferenciamos os conceitos de desconcentração e concentração. E também falamos de descentralização. Descentralização, aqui no primeiro caso, descentralização é a própria administração indireta. Descentralização é a criação de autarquias, fundações públicas, sociedade econômica e empresa pública. Esse foi o nosso tema da aula passada. Agora, a gente vai dar continuidade. Ó, essa continuidade aqui é muito importante. Ó. Isso aqui é o básico de administração direta. Qual é o básico de administração direta? Administração direta, também chamada de centralização, é sinônimo. Centralização é administração direta. Na administração direta eu tenho os entes criadores, os entes instituidores. Quem são esses entes? União, Estados, município e DF. Por que eles são os entes criadores? Porque são eles que criam as autarquias, eles que criam as fundações públicas. Tá? E a gente falou que a União, Estado, Município e DF, que representam a administração direta, atuam através dos seus órgãos. No caso da União, os ministérios. No caso do Estado, as secretarias. No caso dos municípios, as secretarias. E no caso do Distrito Federal, os seus órgãos são as secretarias. No entanto, existem, agora já é assunto novo, cara, agora sim entrando no assunto novo, existem mais órgãos que também fazem parte da administração direta. Os ministérios da União são administração direta? São, porque esses ministérios são órgãos da União. Perfeito. Ministério da Saúde, Ministério da Economia, tudo administração direta. As secretarias do Estado do Amapá são administração direta? São, porque são órgãos do Estado do Amapá, as secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Beleza. No entanto, na União, no Estado, Município e DF, existem mais órgãos que também atuam na estrutura da União, do Estado, Município e DF, que também fazem parte da administração direta. Então, a gente completa a lista aqui. Ó. A lista é completada bem aqui, dizendo assim, quem mais faz parte da administração direta? Olha, os órgãos do judiciário. Os órgãos do judiciário também fazem parte da administração direta. Então, o TJAP, que é um órgão do judiciário do Estado do Amapá, é administração direta. Só que o TJAP não pertence à mesma secretaria, porque o Poder Judiciário é um poder autônomo do Executivo, mas o Judiciário atua através de órgãos. Os órgãos do Poder Judiciário fazem parte da administração direta, portanto. Quem mais faz parte da administração direta? Os órgãos do Legislativo. No caso do Amapá, seria a LAP. A LAP é a administração direta do Estado do Amapá. Se fosse na União, seria o Congresso Nacional. O Congresso Nacional com o Senado e a Câmara dos Deputados. Administração direta federal. Se fosse o município de Macapá, o Legislativo seria a Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal do município de Macapá é um órgão, é a administração direta do município de Macapá. Então, o judiciário, seja ele federal ou estadual, são órgãos da administração direta. O legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal, também são órgãos da administração direta. Quem mais é a administração direta? Judiciário, legislativo. Quem mais é a administração direta na tua prova? Os órgãos dos tribunais de contas, que pode ser TCU, no âmbito federal, Tribunal de Contas da União, né? Pode ser o TCE, no âmbito estadual, Tribunal de Contas do Estado,
E pode ser o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município. Esse Tribunal de Contas do Município, TCM, ele tem uma particularidade que cai em prova. Existe Tribunal de Contas Municipal? Existe. Existe, por exemplo, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM. Agora, por que que não existe o Tribunal de Contas de Macapá, municipal, portanto? Por que que não existe o Tribunal de Contas de Belém, que é a capital do Pará? Seria um TCM, um Tribunal de Contas Municipal. Olha, porque a Constituição, ela vedou, proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais. Os que já existiam continuaram existindo. Tem Tribunal de Contas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque eles já existiam antes da Constituição. Mas a Constituição atual vedou, proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais. Então, tem TCU, tem TCE, tem, mas TCM não pode mais ser criado nenhum. Tribunal de Contas Municipal, só os que já existem podem seguir atuando. A Constituição vedou a criação de novos tribunais de contas dos municípios. Então, o município que não tem Tribunal de Contas vai continuar sem, porque não pode criar mais. Então, quem que vai julgar as contas no âmbito municipal? O TCE, que é o Tribunal de Contas Estadual. Ele julga as contas do município, como regra. Então, os tribunais de contas, os órgãos dos tribunais de contas, como TCU, TCE e TCM, aonde existir TCM, também são órgãos da administração direta. Quem mais é órgão da administração direta? Os ministérios públicos. Nesse caso, só tem Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, né? Não tem Ministério Público dos municípios. O Ministério Público é o MPU da União. Lá dentro do MPU tem o MPF, por exemplo, né? Ministério Público Federal. Tá? Tem vários Ministérios Públicos lá dentro da União. E tem o Ministério Público dos Estados. Eles são órgãos da administração direta. Então, cuidado na hora da prova, hein? Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público também são administração direta na tua prova. Eles não são administração indireta. Eles são administração direta. Eles são órgãos. Possuem capacidade política, capacidade de editar leis. Quem é que tem capacidade política? Quem tem capacidade política são as pessoas políticas. Então, a administração direta, composta pela União, Estados, município e DF, esses quatro que eu acabei de apontar aqui, União, Estado, município e DF, eles são pessoas políticas, eles são entidades políticas. Isso significa o quê? Significa que a União, o Estado, o município e o DF, eles possuem capacidade política, capacidade de editar leis, tá? E eles também possuem uma capacidade administrativa do tipo genérica. Vamos entender o que é isso. Vamos pegar esses dois bem aqui, vou recortar, dar um Ctrl X aqui, e vou levar aqui para cima, Vou trazer para cá. Então ficou assim, União, Estado, município, DF. Ele representa a administração direta? Representa a centralização? Sim. Eles são entidades? São. Eles têm personalidade jurídica própria, como a gente falou na aula passada. Então, por que eles são chamados de políticos? Por que União, Estado, município e DF são chamados de pessoas ou entidades políticas? Porque eles possuem capacidade política. Que capacidade é essa? A capacidade de editar leis. Então, a União tem um Congresso Nacional, edita a lei. O Estado tem Assembleia Legislativa e edita a lei. O município tem Câmara Municipal e edita a lei. O Distrito Federal tem Câmara Legislativa e edita a lei. Eles têm a capacidade de editar leis porque eles são pessoas políticas. Quem é que não é pessoa política? Está aqui, na administração indireta, formada por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública. Aqui eu não tenho pessoas políticas. Quer dizer,
A autarquia pode editar leis? Tem um Congresso Nacional dentro de uma autarquia? Não. A fundação pública pode editar leis? Tem uma Assembleia Legislativa dentro de uma fundação pública? Não. Então, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia de empresa pública, elas são entidades? São. Quer dizer, que tem personalidade jurídica própria. Sim. Mas esses 4 são entidades políticas? Não. Porque eles não podem editar leis. Tá? E aqui, voltando para a União, Estado, Município e DF, para fechar essa parte, União, Estado, Município e DF, voltando para essa parte aqui, eles têm ou não têm o dever de prestar serviços para a sociedade? A União, o Estado, o Município e o DF tem ou não tem a obrigação de prestar serviços para a sociedade? Tem. Tem. Se eles têm a obrigação de prestar serviço, eles têm uma capacidade administrativa, que é a obrigação de prestar serviços para a sociedade. Só que, quando você olha para a União, quando você olha para o Estado, quando você olha para o município, quando você olha para o DF, você quer serviços só de educação? Não. Você olha para o Estado, município, DF e diz assim, eu quero serviço de educação, eu quero serviço de saúde, eu quero serviço de lazer, eu quero serviço de desporto, eu quero serviço de meio ambiente, eu quero todos os serviços possíveis de se prestar para a sociedade. É por isso que a capacidade de prestar serviços que a União, o Estado, o município e o DF tem, chamada de capacidade administrativa, é por isso que essa capacidade é dita genérica. O que é genérica? Geral. Quer dizer que a União, o Estado, o município e o DF, eles têm a capacidade, eles têm o dever de prestar serviço para a sociedade de todos os tipos: educação, saúde, segurança, meio ambiente. Então, isso é a capacidade administrativa da União, Estado, Município e DF, uma capacidade genérica. Eles atuam, eles prestam serviços em diversas especialidades. É só você pegar os ministérios. Tem Ministério da Educação? Tem. Presta serviço de educação. Tem Ministério da Saúde? Tem. Presta serviço de saúde. Tem Ministério da Previdência Social? Tem. Presta serviço de Previdência Social. Tem Ministério da Segurança Pública? Tem. Presta serviço de segurança. Tem Ministério da Economia? Tem. Presta serviço de economia. Então, capacidade administrativa genérica. Quer dizer que União, Estado, Município e DF tem o dever de prestar serviços de todos os tipos para a população. Aí é que cai em prova. Quem é que não tem capacidade administrativa genérica? Quem é que tem capacidade administrativa específica? São as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Esses 4 aqui, que compõem a administração indireta, eles não têm o dever de prestar o serviço de todos os tipos para a sociedade. Não, pelo contrário. Quando a União cria uma autarquia, essa autarquia foi criada para prestar um serviço específico para a população. Quando o Estado do Amapá cria uma autarquia, essa autarquia foi criada para prestar um serviço específico para a população. Então, a capacidade de prestar serviços para a população dos entes da administração indireta, das autarquias, das fundações públicas, das sociedades de economistas de empresa pública, a capacidade deles de prestar serviço é uma capacidade específica. É o chamado princípio da especialidade. Esses 4, autarquia, fundação, sociedade, empresa pública, eles são criados especificamente, de forma especializada, para prestar um serviço específico para a população. E isso diferencia eles, que fazem parte da administração direta, diferencia esses 4 de quem? Com certeza, isso diferencia esses 4 da União, do Estado, do Município e DF. Porque União, Estado, Município e DF presta serviço de todos os tipos. Mas a autarquia, fundação pública, sociedade, empresa pública, só presta serviços específicos. Eu vou dar exemplo disso ainda. Então, as pessoas administrativas que compõem a administração indireta, elas têm essa capacidade administrativa específica. Vamos lá acompanhar isso. Vamos ver se é verdade. Ó, administração indireta. Qual é a capacidade de prestar serviço para a população? É genérica? Não. É uma capacidade administrativa
específico. O nome disso é princípio, isso aqui cai em prova esse princípio, hein? Da especialidade. Cai muito em prova o princípio da especialidade. Então, o dia que for criado uma autarquia, vou dar o exemplo da autarquia, mas o mesmo vale para a fundação pública, para a sociedade de economistas e para a empresa pública. O dia que for criada uma autarquia pelo Estado do Amapá, essa autarquia vai ser criada para prestar serviço para a população? Vai. Mas essa autarquia vai ser criada para prestar serviço de segurança, meio ambiente, saúde, lazer, desporto, previdência? Não. Não, isso seria uma capacidade genérica. O dia que o Estado do Amapá criar uma autarquia, o Estado do Amapá está fazendo isso pelo princípio da especialidade. Isso quer dizer que o Estado do Amapá está criando essa autarquia para que essa autarquia especialmente preste um serviço específico para a população. Exemplo, o Estado do Amapá, através de lei específica, criou ou não criou a autarquia UEAP? Criou. Então eu quero serviço de previdência social. Eu vou na UEAP? Não. Eu quero serviço de saúde. Eu vou na UEAP? Não. Eu quero serviço de lazer. Eu vou na UEAP? Não. Eu quero serviço de meio ambiente. Eu vou na UEAP? Não. Ah, eu quero serviço de educação. Eu vou na UEAP? Depende. Qual é a educação? A ensino médio? Então não vai na UEAP, não. Se tu quiser educação superior, aí sim tu vai na UEAP, porque a UEAP é uma autarquia do Estado do Amapá. Então ela foi criada para uma finalidade específica, pelo princípio da especialidade, que é oferecer educação superior de qualidade no Amapá. O mesmo vale, por exemplo, né, para o INSS. O INSS é uma autarquia da União. Se você quiser serviço de guarda e custódia de presos, é um serviço que o Estado presta, que guarda lá os presos dentro do presídio. O IAPEM é uma autarquia do Estado do Amapá. Né? E esse IAPEM guarda os presos, é um serviço específico. Se tu quiser esse serviço, tu vai no INSS? Não. Tu vai no INSS atrás de qual serviço específico? Previdência. Então, você percebe que o INSS é uma autarquia da União e ele presta um serviço específico, pelo princípio da especialidade, de previdência. A mesma coisa o IAPEM, né? O IAPEM é uma autarquia do Estado do Amapá e o serviço que o IAPEM presta, específico, pelo princípio da especialidade, é guarda e custódia de presos. E assim vai. Toda autarquia, toda fundação pública, toda sociedade economista, toda empresa pública vai ser criada com uma finalidade específica, pelo princípio da especialidade, e vai ter uma capacidade administrativa específica de prestar um serviço especializado para a população. Então, guarde essa diferença. A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria que prestam um serviço específico para a população. Princípio da especialidade. Já a administração direta, formada pela União, Estado, Município e DF, que são pessoas políticas, prestam serviço para a população, só que prestam serviço de todos os tipos, porque tem uma capacidade genérica. Então, União, Estado, Município e DF presta serviço de educação, saúde e meio ambiente, sem problema nenhum. São vários serviços, porque é genérico mesmo. Tranquilo essa diferença da prestação de serviços entre a administração direta e a indireta? Tranquilo essa diferença da capacidade específica, princípio da especialidade, da capacidade genérica? Essa ideia que eu passei agora, ela cai em prova, hein? Ela cai principalmente perguntando se você sabe que a administração indireta é especializada. Aí você tem que marcar lá que a administração indireta é criada para uma finalidade específica, pelo princípio da especialidade, de prestar um serviço específico. Tudo que for específico, especialidade, finalidade, é administração indireta. É para isso que existe a administração indireta. Tranquilo, pessoal? Tá dando de acompanhar essas ideias aí?
Então, vamos dar sequência aqui. Vamos lá, olha só. Vamos falar das pessoas administrativas, as entidades administrativas, ou seja, vamos falar da administração indireta. Essa administração indireta, chamada também de descentralização, tá? Ela cria autarquias e ela autoriza a criação de fundações públicas, isso a gente já viu, né, na primeira aula. Ela autoriza a criação de sociedades de economia mista e autoriza a criação de empresas públicas. Então, a gente viu que a autarquia é uma lei específica que cria, mas a fundação pública não é uma lei específica que cria, é uma lei específica que autoriza a criação. A sociedade de economia mista não é uma lei específica que cria, é uma lei específica que autoriza a criação. E as empresas públicas não é uma lei específica que cria, é uma lei específica que autoriza a criação. Esse negócio de criar e de autorizar a criação, isso interfere na personalidade jurídica de quem está sendo criado. Então, olha só, as autarquias, a lei cria a autarquia. Então, a autarquia nasce com personalidade jurídica de direito público. Já a fundação pública, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Então, a fundação pública nasce com personalidade jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Qual a consequência? A consequência é que a personalidade jurídica da sociedade de economia mista é de direito privado. A empresa pública, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Qual a consequência? A consequência é que a personalidade jurídica das empresas públicas é de direito privado. Então, pessoal, aqui tem um tema muito importante de prova, né? E para não misturar as coisas na nossa cabeça, você só precisa, tá, aceitar a seguinte informação. Você já sabe que as entidades da administração indireta são 4. Você já sabe que são elas as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Perfeito. Isso cai muito em prova. Agora, quando o examinador quer ir mais a fundo, ele te pergunta se você sabe qual é a personalidade jurídica de cada uma delas. Porque todas elas têm personalidade jurídica própria. Todas elas são pessoas jurídicas. A autarquia é pessoa jurídica, portanto, tem personalidade jurídica própria. A fundação pública é pessoa jurídica, portanto, tem personalidade jurídica própria. A sociedade de economia mista e a empresa pública são pessoas jurídicas, então tem personalidade jurídica própria. A gente já falou disso aula passada. Mas existe personalidade jurídica de direito público e existe personalidade jurídica de direito privado. E aí o examinador cobra de você se você sabe diferenciar quando vai ser de direito público e quando vai ser de direito privado. Quando a personalidade jurídica é de direito público, essa entidade ela tem um monte de vantagens para atuar, um monte de prerrogativas. Quando a personalidade é de direito privado, essa entidade ela já atua em condições de igualdade com as outras entidades da iniciativa privada, em condições de igualdade, por isso que é direito privado. Então, esse direito público e esse direito privado importa muito, eles importam muito, porque se for de direito público vai ter prerrogativa, se for de direito privado não vai ter prerrogativas, vai atuar em condições de igualdade dentro do mercado, tá? Então, olha só, toda vez que a lei específica cria, você tem um ente com personalidade jurídica de direito público. É isso que acontece com as autarquias. Sempre as autarquias serão criadas por lei. Então, as autarquias sempre, ao serem criadas por lei específica, terão
personalidade jurídica de direito público. Então, as autarquias sempre, quando forem de direito público, terão prerrogativas. Por isso tem aquele negócio de chamar os outros de autarquia, né? Quando alguém fala assim, minha autarquia, tá dizendo assim, você é uma pessoa que tem privilégios, porque você é uma autarquia, ou seja, você tem vantagens, você é de direito público, você é criado por lei específica. Então, chamar os outros de autarquia significa dizer que essa pessoa é cheia de privilégios. Por que as autarquias têm privilégios? Porque elas são de direito público, porque elas são criadas por lei específica. Tranquilo? É por isso que chama os outros de autarquia. Agora, quem é que sempre vai ser de direito privado? A sociedade de economia mista e as empresas públicas. Esses dois aqui, sociedades de economia mista e empresa pública, eles sempre serão de direito privado. Quer dizer que esses dois, eles sempre vão atuar em condições de igualdade com as demais empresas do setor do ramo privado. As sociedades de economia mista e as empresas públicas não vão ter privilégios em cima das outras empresas que atuam no mercado. Por quê? Porque elas são de direito privado. Então, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, por terem personalidade jurídica de direito privado, elas são criadas por lei específica ou elas são autorizadas à criação por lei específica? Se elas são de direito privado sempre, então elas sempre vão ser autorizadas a sua criação por lei. Elas nunca vão ser criadas diretamente por lei. Isso quer dizer que se a União ou o Estado cria um banco na forma de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista, é um banco. Esse banco vai ser com personalidade jurídica de direito privado. Quer dizer que esse banco, o Banco do Brasil, por exemplo, a sociedade de economia mista, ele vai ter a sua criação autorizada por lei, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado e não vai ter privilégios perante os outros bancos. Vai atuar em condições de igualdade no mercado perante o Itaú, o Bradesco. Até porque, se as sociedades de economia mista, as empresas públicas, fossem de direito público e tivessem privilégios, prerrogativas, os outros bancos iriam embora do Brasil, porque nenhum banco conseguiria ganhar desses bancos estatais se eles tivessem privilégio. Os bancos iam embora. Quem quer concorrer com o banco público se o banco tem privilégios, se o banco é de direito público? Então, sociedades de economia mista e empresas públicas são de direito privado, são autorizadas à criação por lei, quer dizer que eles não têm privilégio por serem de direito privado, justamente para deixar o mercado nivelado. Agora, eu te disse que as autarquias são de direito público porque são criadas por lei. Eu te disse que as sociedades de economia mista e as empresas públicas são de direito privado, porque sempre são autorizadas à criação por lei. E as fundações públicas? Elas são de direito público ou elas são de direito privado? As fundações públicas, elas são de direito público ou elas são de direito privado? Resposta: os dois. Coisa do direito, né? Quer dizer que existe fundação pública que é criada diretamente por uma lei específica. E essa fundação pública, por ser criada diretamente por uma lei específica, vai ser uma fundação pública de direito público, que nem uma autarquia é. E vai ter privilégios. Mas existe também fundação pública que não é criada por lei. Existe fundação pública que é autorizada a sua criação por lei específica. Aí essa fundação pública já não vai ser de direito público, vai ser de direito privado. Então, você tem que saber que autarquias, fundações públicas, sociedade econômica e empresa pública, que pertencem à administração indireta, esses quatro, eles podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. Isso vai decidir se tem prerrogativas, privilégios ou se não tem. A autarquia vai ser sempre de direito público, vai ser sempre criada por lei. As sociedades de economia mista e empresa pública vão ser sempre de direito privado, vão ser sempre autorizadas a sua criação por lei. Já as fundações públicas podem ser tanto de direito público, quando for criada por lei, como a fundação pública pode ser de direito privado,
quando for autorizada a sua criação por lei, fundação pública pode ser os dois. Tá tranquila essa diferença de direito público e de direito privado e quando acontece cada um? A única confusão que dá é na fundação pública. Se cai na minha prova, perguntando se fundação pública é de direito público e de direito privado, ferrou. Porque pode ser os dois. Eu vou ter que achar na prova onde é que diz se ela foi criada por lei, aí vou marcar que é de direito público, vai ser um tipo de autarquia, ou se foi autorizada por lei, aí vou marcar que é de direito privado. Eu vou ter que achar isso na minha prova. Em algum lugar vai ter que estar explicando isso, porque fundação pública aceita dos dois. Agora, se cair na minha prova sociedade de economia mista, eu fecho o olho e digo que é pessoa jurídica de direito privado, porque não tem outra opção. Se cair na minha prova empresa pública, eu fecho o olho e digo que é uma pessoa jurídica de direito privado, porque não tem outra opção. E aí, tá tranquila essa diferença de direito público e direito privado e quando acontece cada um? E o que significa cada um? Direito público é quando tem privilégio. Direito privado é quando não tem esses privilégios, atua em pé de igualdade no mercado. Tá tranquila essa diferença aí? Ó, agora eu vou dar mais uma diferença. Mais uma diferença. Quando for de direito público, que nem uma autarquia, a autarquia ela é criada por lei específica. Então, ela vai ser sempre de direito público. A autarquia vai ser sempre criada por lei específica, vai ser sempre de direito público. Tá? Para o artigo 37, inciso 19 da Constituição, que é o que a gente está estudando aqui, 37, 19, aqui, ó. Vou botar aqui no início da aula, ó. Artigo 37 da Constituição, inciso 19. Para esse inciso da Constituição, as autarquias são sempre criadas por lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Bem aqui, ó. Então, a autarquia sempre, nesse caso aí, desse artigo, vai ser criada por lei específica. Então, ela sempre vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas, na hora de contratar, de instituir, contratar os seus servidores, as pessoas jurídicas de direito público contratam os servidores estatutários. E quando for uma pessoa jurídica de direito privado, olha, a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado contratam seus servidores seletistas pela CLT. São chamados empregados públicos. Então, tem que tomar cuidado com essa diferença. As autarquias contratam servidores estatutários. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, que vão ser sempre de direito privado, contratam seus servidores pela CLT. São os servidores seletistas. Eles têm carteira assinada, eles têm contrato de trabalho. São chamados empregados públicos. Então, nas autarquias, são criadas por lei específica e são de direito público, eu sei que vou ter servidor estatutário. É o que acontece no IFAP, por exemplo. O IFAP foi criado por lei específica, o IFAP é uma autarquia da União, o IFAP é de direito público e os servidores do IFAP são estatutários. O Instituto Federal aqui da Amapá, o IFAP. Beleza. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, os servidores públicos do Banco do Brasil são seletistas, são empregados públicos, têm carteira assinada, são regidos pela CLT e pelo seu contrato de trabalho. Tranquilo, pessoal? Essa diferença aí, né? Agora, e a fundação pública? Vai contratar servidor estatutário, admitir servidor estatutário, ou a fundação pública vai contratar servidor seletista? Pô, de novo a confusão, né, mano? Depende. Se essa fundação pública foi criada por lei específica, essa fundação pública é de direito público. É um tipo de autarquia. E contrata servidores estatutários. Mas se essa fundação pública foi autorizada a sua criação por lei,
Então, essa fundação pública é de direito privado e ela contrata servidores seletistas. Tá? Então, as instituições de direito público, contrato estatutário, as instituições de direito privado, contratos seletistas. Essa é a regra. Então, tem que tomar cuidado com o direito público e o direito privado em relação às autarquias, das fundações públicas, das sociedades, economistas e empresas públicas. Você tem que saber o que acontece em cada caso para poder saber quando vai ser contratado estatutário, quando vai ser contratado seletista. Tranquilo esse quadro aí? É um quadro bem completo. Tá tranquilo esse quadro e um quadro bem completo, né? Então, ó, vamos dar mais um passo nesse assunto. Olha, é um assunto complexo. É um assunto complexo, é um assunto com muitos detalhes. Tem que assistir com calma a nossa primeira aula, que a gente definiu os primeiros conceitos. Tem que revisar com calma essa segunda aula agora também, que a gente está aprimorando esses conceitos, tá? Então, ó, já falamos aqui que personalidade jurídica de direito público, prerrogativas, são vantagens, privilégios, e personalidade jurídica de direito privado atua em condições de igualdade, é sem privilégio. Já falamos essa diferença aí, né? Agora, vamos falar de outra descentralização. É porque existem duas descentralizações. Existe a descentralização mais conhecida, tá aqui, ó. Essa aqui é a descentralização mais conhecida, tá aqui ela, ó. Descentralização. A mais conhecida é essa que cria autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tanto que ela é chamada de descentralização por outorga ou descentralização por serviço. Essa descentralização que cria autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, está bem que essa descentralização que cria autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, essa que a gente acabou de ver, ela tem um nome próprio. O nome é descentralização por outorga ou descentralização por serviços. É o nome específico. Por que tem um nome específico para essa descentralização que cria autarquias, que autoriza a criação de sociedades de economia mista, que autoriza a criação de fundação pública, de empresa pública? Por que tem um nome específico para essa descentralização? É porque existe outra. E essa outra, claro, que tem outro nome, mas também é descentralização. Então, na hora da prova, falar em descentralização, com certeza está falando de administração indireta. Mas se o examinador quiser ir um pouquinho além, ele vai especificar para você se ele está perguntando de descentralização por outorga, também chamada de descentralização por serviço, aí você vai ter certeza que está falando de administração direta, que está falando de autarquia, de fundação pública. Mas o examinador, nesse negócio de ir mais a fundo, ele pode dizer para você lá na prova que a descentralização que ele quer saber é da descentralização por colaboração ou descentralização por delegação, é outro nome, sinônimo. Aí, se na prova vier dizendo descentralização por colaboração ou sinônimo, mesma coisa, vier dizendo descentralização por delegação, aí o examinador não quer saber de administração indireta, ele não quer saber de autarquia, de fundação pública, de sociedade, de empresa pública, ele quer saber de outra história. É menos comum cair em prova essa outra descentralização, chamada de descentralização por colaboração.
ou descentralização por delegação. É menos comum, tá? Não cai tanto quanto a descentralização por outorga, que é da administração indireta. Não cai tanto. Essa aqui cai mais. Ou melhor, que cai mais é outra. Essa aqui cai menos. Tá? Então, vamos ver o que é essa outra descentralização. Nessa outra descentralização, que para estar valendo tem que vir um nome completo na tua prova, hein? Isso aqui está valendo, tem que vir na tua prova. Descentralização por colaboração. Aí está valendo o que eu estou falando aqui. Ou vai vir assim na tua prova. Quanto a descentralização por delegação. É a mesma coisa. Aí vai estar valendo o que eu estou falando aqui. Tem que vir o nome completo, hein? Então, quando falar na tua prova descentralização por colaboração, descentralização por delegação, definitivamente não tem nada a ver com a administração indireta. Definitivamente não tem nada a ver com autarquia, com fundação pública, com sociedade de economia mista ou com empresa pública. Se o examinador botar na prova descentralização por colaboração, ele está querendo saber se você sabe sobre as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos. É porque a Constituição Federal permitiu que a União, que o Estado, que o município, que o DF decidissem, optassem por assinar contratos com empresas privadas para prestar serviços públicos. Quando uma empresa privada assina um contrato com o município, por exemplo, para prestar um serviço público em seu nome próprio, no nome da própria empresa, essa empresa ela passa a ser chamada de concessionária de serviço público. Então, se você pega um município, você descobre que o município tem o dever de prestar o serviço de transporte coletivo dentro da cidade. No entanto, o município recebeu da Constituição a opção de, em vez de prestar esse serviço ele mesmo, o município pode, através de uma licitação, oferecer a prestação desse serviço para as empresas privadas de transporte que tiverem desejo em explorar essa atividade comercial. Aí a empresa vai lá, participa do edital, vence a licitação e assina o contrato com o município para prestar o serviço de transporte coletivo. É claro que essa empresa privada está visando o lucro, porque a empresa vai ser remunerada pela população diretamente. A população, ao pagar a passagem, está remunerando a empresa. Mas, ao mesmo tempo, o serviço de transporte está sendo oferecido, que é o papel do município. Então, está todo mundo satisfeito. A empresa ganhando dinheiro da população, com a tarifa de ônibus, e o município realizando o seu papel de prestar o serviço. Então, essa descentralização por colaboração ou delegação permite que a União, que o Estado, que o município, o DF, assinem contratos de prestação de serviço com empresas privadas para prestar esses serviços em seu nome próprio. A própria empresa privada vai prestar o serviço. É claro que a União, o Estado e o município DF ficarão fiscalizando a prestação desse serviço. Se você está na parada de ônibus e não tem ônibus, tem uma instituição do município responsável por fiscalizar a prestação desse serviço. Tranquilo, então, pessoal? Então, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público são empresas privadas, pode ser também uma pessoa física, em determinados casos, uma pessoa física, que presta um serviço em seu nome próprio, por sua conta e risco, sendo fiscalizado pela União, pelo município do DF, sendo fiscalizado por quem assina o contrato. Tá? Aqui eu não estou falando de autarquia, de fundação pública, de sociedade. Não, eu estou falando de uma empresa privada que assina um contrato. É por isso que aqui a descentralização é por delegação, é por colaboração. Aqui é diferente, mas é um tipo de descentralização. É menos comum cair em prova. Tá? Mas se cair descentralização por colaboração, aí tu já vira a chave. Esquece a autarquia, esquece a fundação pública e começa a pensar nas concessionárias, na permissionária, na autorizatária, que vão assinar um contrato, prestar um serviço por sua conta e risco. Olha só, pessoal, a gente tem essas questões para resolver aqui.
Eu vou mandar no grupo aqui essas questões aqui, ó. Quantas questões tem aqui? Tem uma, duas, três. Tem 20 questões aqui. Já está com gabarito. É em cima do que a gente estudou agora. Eu vou. Esse PDF aqui, ele já está no grupo, né? Para você responder. Já está no grupo. O que eu vou fazer é mandar videoaulas minhas, já estão gravadas, em que eu comento essas questões. Aí eu vou fazer isso agora. Tranquilo, pessoal? Então, assistam a aula 1 desse tema, assistam a aula 2, resolvam essas 20 questões e depois assistam os vídeos que eu vou mandar agora no grupo, vendo, tirando as dúvidas sobre essas questões. Sobre essas 20 questões.